Update. O nosso segundo talk show deste semestre, organizado pelos alunos de Introdução à Engenharia. Eu queria iniciar esse talk show com uma salva de palmas aos grupos organizadores. Realmente esse início é sempre provocante, com adrenalina gigantesca. E agora nós vamos falar sobre engenharia aeroespacial com convidados aeroespeciais. São eles, aluno do sexto semestre da FGA de Aeroespacial, vice-capitão da gama Cube Design, ele, o estudante Gustavo Malta. Salve palmas! Aqui também nós temos outro aluno veterano. Ele está no 9º semestre de Aeroespacial. Ele é capitão da Rocket Team. Vai falar sobre o que é isso, sobre as possibilidades de atuação de vocês aqui na universidade e fora dela. E ele está no 9º semestre e o nome dele é Vinícius Dionísio. O professor mais querido da FGA, ele é engenheiro mecânico, formou comigo, ele é doutor em ciências mecânicas, ele tem pós-doutorado em design de transporte e economia do produto pela Universidade de Quebec, Montreal, o nosso querido professor Matheus Miranda. Beleza, e é claro que não poderíamos ter uma mesa especial sem ela, uma professora que não é módulo, mas é absoluta. Professora da UNB Gama, atuou como engenheira de desenvolvimento de produto na Embraer, doutora em ciências mecânicas, professora Poliana Martins. Obrigado. Pessoal, nós temos um grupo muito especial. Queria agradecer a vocês por estarem aqui conosco. Aqui as perguntas do talk show. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, nos ajude a fazer este evento, tá? Aqui é só mandar nesse QR Code, cujo link do formulário está no grupo também. Vai estar no grupo agora. E nós vamos começar esse evento com vídeo. Manda o vídeo na tela. Professora, aqui é um vídeo que mostrava alguns dos objetos de estudo, de pesquisa, de
trabalho do engenheiro aeroespacial. Quer saber o que se estuda nisso, quais são as áreas de atuação de um possível engenheiro aeroespacial formado aqui na FGA. Boa tarde, pessoal. Tudo bem aí no fundo? Primeiramente, é um prazer agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. É a Jéssica vez que eu participo do Talk Show. Enfim, falando um pouco sobre o nosso curso aqui, né, gente? Onde você pode atuar, em que áreas você pode atuar. Nosso curso de engenharia aeroespacial é um curso que abrange uma área, de áreas possíveis de você atuar. Eu vou começar pela mais legal delas, que é a área de aeronáutica, né? Desculpa, gente, pessoal do espaço, mas a aeronáutica é muito legal também. Eu gosto bastante dessa área, é a área que eu trabalho. Dentro do mercado de aeronáutica, especificamente, né, onde ele pode atuar na área como sendo pesquisador, na área de estrutura, mecânica de estudos, ele pode trabalhar na área de ensaios em voo, ele pode trabalhar na área de manutenção. Nós temos diversas áreas que ele pode trabalhar falando, né, do produto aeronave, né. Já falando agora mais um pouco da parte de espaço, né, que é a minha área de expertise, nós temos várias parcerias com a Agência Espacial Brasileira, mostramos aqui, né, o próprio vídeo mostrou aí, nós temos projetos aí junto com os professores, o professor Paulo, que está aqui presente, inclusive, os professores Sebastião, o professor Rony, o professor William, que trabalham nessa área mais voltada para lançamento de cursar, né, até com uma representante da equipe, também pode trabalhar voltada para os produtos, na área de telecomunicações também, tem uma área, né, voltada para satélites. Então, uma área extremamente ampla, que abarca possibilidades mil, né? E nosso curso de engenharia aeroespacial pode ser integrado com todas as diversas outras engenharias que possuem no campo. A gente tem no campo, né? Também deve ter as partes de eletrônica, software, são todas engenharias que se correlacionam e têm interfaces entre si e têm um grande potencial de compartilhar conhecimento e desenvolvimento também conjuntamente. Respondido, professor? Obrigado, Mariana. Queria saber do professor Matuca. Matheus, o seguinte, eu queria, uma das suas áreas de interesse, primeiro, quem ganhou o campeonato de avião de papel? Obrigado, eu vou saber que eu cheguei lá, rapelei a galera. Chegou ali dizendo que não sabia, e tinha expertise em avião de papel. Então eu queria saber o seguinte, Matheus, por que essa área te inspira? Bom, essa área me inspira desde que eu sou criança, né? Desde que eu devia ter 5, 6 anos de idade. Tá? Sempre gostei de desenhar e um belo dia meu pai me apareceu com uma coleção aviões de caça, uma coleção aviões de combate. Então, tinha um desenho de raio de aeronave, tinha um pôster bonito, eu fiz essa coleção com os lançadores, né? Então sempre ficava naquela coisa, né? de ver por dentro da aeronave, do projeto da aeronave, né? Então nasceu então esse interesse. O pessoal fala com vídeo, né? Do interesse da aeronáutica na pessoa, né? Então as pessoas meio que pegam esses livros e levam esses livros e ficam isso para o resto da vida. Então é um interesse que vem desde que eu sou pequeno, tá? E uma das escolhas que eu fiz na vida, né, justamente, eu poderia ter escolhido, né, ou ser designer ou ser engenheiro, né? E quando eu fiz o vestibular, que nem vocês fizeram ano passado, o que favoreceu mais foi essa ideia, né, de que algum momento na minha vida eu ia trabalhar com aeronáutica, tá? Com engenharia aeronáutica. Eu fiz engenharia mecânica, que era o mais próximo do que tinha naquela época, certo? E acabei, por questão do destino, trabalhando justamente com uma grande empresa, né? Uma Embraer, e ainda por cima trabalhando com designer de interior. Então eu mesclei o meu interesse, né, com
fazer o famoso ITA, né? Então, fiz mestrado no ITA, então conheci tudo que era possível conhecer, né? Da engenharia aeronáutica aqui no Brasil. Beleza, Macuca. Eu quero saber o seguinte, fala aí daquele professor nosso lá da nossa época de graduação que construiu um avião lá no... Ah, não. Foi o S9? Foi o Fernando Balduino. Então, uma das minhas primeiras experiências reais, né, da aeronáutica foi durante a graduação em engenharia mecânica. Não sei se vocês sabem, mas no campus da Ribeira, né, que eu existia naquela época lá na Norte, a gente tinha um galpão do laboratório, que era o SG9, e o professor Luiz Fernando Balduino, né, ele apareceu com um projeto de aeronave, né, feito por ele, né, ele projetou, tá? E a gente achou um espaço para ele construir essa aeronave, né, para 2 pessoas, né, dentro da oficina. E a gente foi construindo ali a aeronave de noite. Né? Eu saía da aula, tomava um lanche e ficava lá de 7 da noite até resolver, vamos descansar. 9h30, 10 da noite. E a gente levou um ano mais ou menos construindo essa aeronave, né? Peça a peça, então cada parte da aeronave, cada seção da asa foi estampada manualmente, né? Por nós alunos na época, né? A gente tinha um grupo de alunos que ajudou, né? E depois foi feito, né? Teste de motor, teste de carga de asa, né? A gente jogou um monte de saco de areia na asa, né? Para ver se ela realmente aguentava nos esforços, tá? Isso é tudo dentro da própria universidade. Um belo dia, o vagão está pronto, tiramos a aeronave lá do laboratório e foi feito o teste de voo, né? Em Formosa, tá? E o avião existe ainda, tá? Acho que aqui no Aeroclube de Brasília, tá? Então, quem quiser até ver, se é possível, né? A gente vai em contato com o professor Balduino e mostrar para vocês o primeiro avião construído dentro da Universidade de Brasília. Legal, Matheus, obrigado. Eu queria saber do Vinícius. Vinícius, o que é? Você é capitão da Rocket Team. O que é isso? O que é Rocket Team? Em que planeta isso se localiza? Qual é a sede? E o pessoal pode entrar aqui? Diga, seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Novamente agradecendo o convite, professor Tragédia. A Capital Rocket Team é uma equipe de competição que realiza projetos de foguetes para participar de competições de foguete modelismo. Então, os alunos, tanto da área espacial quanto de outros cursos, eles conseguem juntar os conhecimentos adquiridos nas matérias e aplicar isso na construção de um foguete. Né? Por exemplo, o pessoal da engenharia espacial consegue aplicar os conhecimentos de fluido na parte da aerodinâmica do foguete, a parte da propulsão também, mexer com todo o dimensionamento, né, do motor. A parte estrutural, o pessoal às vezes acaba fazendo nexólogos, não vê muita importância do que está fazendo, e aí quando entra na equipe consegue perceber a importância dessas matérias, desse tipo de matérias. O pessoal dos outros cursos também, o pessoal do software, às vezes o pessoal tem uma visão de que não tem muito espaço, para determinados cursos e determinadas equipes. Muito pelo contrário, o pessoal do software atua muito, tanto na parte de desenvolvimento de softwares, simulando a trajetória do foguete, por exemplo, durante o seu voo, a parte do desenvolvimento da parte da aviônica também, que controla todos os dados de telegrafia, de acionamento de alguns sistemas. O pessoal da eletrônica, a mesma coisa, também consegue fazer essa análise na parte de acionamento de alguns componentes do foguete. Então, assim, é uma equipe que consegue abranger todos esses cursos para juntar esse conhecimento e aplicar em projetos de foguete. A gente está atualmente fazendo um projeto de 3 quilômetros de apogeu para participar de competições tanto nacionais quanto internacionais. Nós ganhamos no ano passado na categoria híbrida, na Latin American Space Challenge, que seria como a competição da América Latina dos foguetes, de lançamento de foguetes. Fomos até hoje somos a única equipe híbrida que realizou lançamentos e competições, porque o que se trata, o que é o grande trunfo da capital? É a produção híbrida. Porque as outras faculdades, elas realizam foguetes que são sólidos, usam combustível sólido. A nossa, por ser híbrida, ela mistura o combustível sólido com o componente líquido.
No caso, é o óxido nitroso. Esse é o projeto da capital e é onde a gente é pioneiro, né? E sobre a primeira parte da pergunta, que é como é ser capitão da capital, eu estou há pouco tempo no cargo, né? Eu entrei faz menos de um mês ainda, eu estou pegando as dores de cabeça da gestão passada para resolver agora. Mas até o momento, assim, tem sido uma caminhada árdua, com certeza, mas o pessoal ali que está comigo sempre me ajudando, me inspirando, então tenho certeza que apesar das dificuldades a gente vai passar por aqui nesse próximo ano. Salve para o nosso ministro aí, galera! Parabéns! Vamos falar isso, uma pergunta aqui que eu quero aproveitar que você está com o microfone. Por que você escolheu a ela? Bom, eu desde criança já tinha uma curiosidade muito grande nessa parte de espaço, assim. Eu já achava muito curiosa e muito interessante mesmo essa área. Inclusive, durante o meu ensino médio inteiro eu queria fazer astronomia, né? Eu queria fazer astronomia na USP, era a minha primeira opção, engenharia era uma segunda opção. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que isso ia entrar muito numa parte mais teórica ali, né? E eu queria algo mais voltado para a prática. E aí acabou que eu vi a engenharia espacial como uma segunda opção, né? Então, eu sempre tive essa curiosidade muito grande em relação ao espaço, como isso funciona, como levar veículos para lá. Também teve uma influência que o Marcos considera necessária, ao longo do interior de São Paulo. E é uma coisa que eu também levei assim, ao longo da minha vida. Assim. Beleza. Um astronauta ali do lado. E aí eu queria falar agora da gama Cube Design. Ô Gustavo, eu já te vi numa dessas apresentações aí, tipo, da gama Cube Design apresentando nos Campus Party, vocês estão sempre metidos nessa divulgação, né? E o que é a gama Cube Design? É de satélites? Diga aí. Boa tarde, queria agradecer ao senhor pelo convite. Bom, a Gama Cube Design é uma equipe de competição, assim como a Capital, mas o nosso foco hoje é desenvolvimento de nanosatélites. Então, são satélites de abaixo de 10 quilos. Hoje a gente já desenvolveu 4 projetos e 3 projetos, uma unidade, então ele é um cubo de 10 centímetros cúbicos, e um satélite 3U, que são 3 unidades, então são 3 unidades uma em cima da outra, então são 30 centímetros por 10 por 10. E, bom, o foco da nossa equipe, além de desenvolver chipsets, são de desenvolver subsistemas que sejam independentes. Então a gente tenta desenvolver uma parte de eletrônica que a gente consiga aproveitar não só naquele satélite, mas que a gente consiga aproveitar em futuros projetos. Então, a gente, por exemplo, tem um módulo de um sistema de controle de atitude que desenvolvemos já no primeiro projeto e que nós pretendemos utilizar nesses próximos projetos. Então, o nosso foco é sempre tentar abordar todas as possíveis áreas da engenharia e desenvolver subsistemas com isso. Hoje, na Gama, a gente tem membros tanto de aeroespacial, a grande maioria, como também alguns membros de eletrônica. E nesse nosso próximo processo seletivo devem entrar pessoas também de software, de energia também. São áreas que a gente consegue englobar tanto em desenvolvimento, programação do computador de bordo, por exemplo, a gente pode aproveitar a pessoa de software, energia, toda a energia do satélite, placas solares, alimentação das baterias. Então, eu acredito que a Gama é uma equipe que consegue englobar pelo menos as 4 engenharias, né? A automotiva fica um pouquinho mais fora do escopo, mas a parte estrutural é tudo relacionado com o que a gente vê em aéreo. Então, é algo interessante para todos nós. E, complementando o que o senhor falou sobre os eventos, a gente tenta participar de o máximo de eventos assim, da área. A gente participa anualmente da SpaceBR, que é um evento de empresas e de instituições da área espacial, e a gente sempre tenta estar ali apresentando nossos projetos, tentando
trazer investimento e também interessados para poder participar dos nossos projetos. Ok, e isso parece uma coisa tão genial, né, cara? O que a gente está conversando aqui parece que deveria ser algo de outro planeta mesmo, né? A gente está conversando aqui coisas que são produzidas aqui no FGA. É um nanosatélite, você tem ideia? Ali é um lançador de foguete. E ainda compete com isso, ainda ganha. Isso é muito orgulho, vocês são um orgulho para nós. E com certeza, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, eu acho que eu tenho uma percepção que é o curso mais internacional que a gente tem aqui, né? Em termos dos professores, dos contatos que nós temos. Tá, um professor italiano, é brasileiro já, né? Não é possível. E aí, queria saber por que você escolheu a aérea. Foi qual semestre? Foi antes de Cristo, antes do vestibular ou depois do vestibular? Diga. Bom, eu quero aéreo, eu acredito que desde que eu tenho uns 10 anos, meu pai é piloto, então sempre estive na área aeronáutica e tentei o ITA, fiz cursinho por uns 2 anos, mas eu vi o NB como uma... Bom, alô? Ok. Aí eu vi o NB como uma oportunidade e... Tá bom. Bom, e aí... Bom, aí eu entrei aqui no NB e desde que eu entrei eu já sabia que queria fazer aeroespacial, eu pensei em outra, porque eu acho que é algo que não está no nosso dia a dia, não é algo que nem automotiva, eu gosto muito da parte mecânica, mas você poder explorar coisas que não estão aí no seu redor, imagino que seja algo muito animador. Bom, mas é isso, eu acho que explorar tanto o espaço é algo muito fora da nossa realidade ainda. Está começando agora uma parte mais de exploração, mas se perguntassem 10, 20 anos atrás, eu não imaginava que iam ter tantos lançamentos como estão tendo hoje. E eu acho que é uma das áreas que está mais crescendo atualmente, inclusive oportunidades. A gente consegue ver muitos alunos que estágio em grandes empresas para realmente trabalhar na área. Ok. Salve de palmas para o Gustavo, hein, por favor. Parabéns, Gustavo. E nós temos uma pergunta vinda da comunidade aqui para vocês. Olha lá. Meu nome é Gustavo, eu faço engenharia mecatrônica, estou no 5º semestre. E eu gostaria de saber como é que é a parte da inteligência artificial e da automação no quesito da engenharia aeroespacial, já que tem um pouco a ver com o meu curso, eu queria muito saber como é que era e como é que tá. Só eu posso pergunta da comunidade também, muito obrigado. Começando lá na ponta agora com a professora Poliana. Poliana, existe essa relação entre, no caso, a mecatrônica e a aeroespacial? Já quer uma pergunta aqui do público também? Para encaixar aqui? Você pode responder essa e temos mais de 7.236,2 perguntas da comunidade. A gente reduziu aqui. Uma delas é: o que você acha da colonização de Marte? É para eu responder a primeira ou essa? Na ordem que você quiser. A colonização de Marte tem que ser feita logo, porque o espaço está tempo para a gente. Mas, brincadeira da parte, sobre a questão do aluno de mecatrônica. Como eu disse a vocês no início, as engenharias, né, gente, elas são todas interfaceadas. A gente tem essa conversa. Se você for pensar numa aeronave, num foguete, num satélite, ela tem diversos sistemas mecatrônicos implantados e precisa de profissionais dessa área para que essas coisas aconteçam. Né? Em especial de inteligência artificial, hoje, não
não há, eu vou afirmar aqui, que não há nenhuma engenharia hoje que se preocupe com a tecnologia da inteligência artificial. Todos nós estamos sendo compelidos, não obrigados, mas estamos vendo na inteligência artificial um novo patamar de engenharia que nossas gerações aí vão vivenciar. E em aero não é diferente. Hoje a gente tem, por exemplo, alguns exemplos, né? Sistemas de inteligência artificial sendo programados e, digo, até devem ter sido implementados já, mas em fase de teste para algumas empresas de maior padrão, ou então que estão justamente nessa área de inteligência artificial, software e mecatrônica, na área, por exemplo, de voo não tripulado, né? Isso é uma coisa que a pessoa já está projetando que aconteça daqui a alguns anos, né? E tem trabalhado para isso. Não somente também na área do voo, mas também, por exemplo, para usar a inteligência artificial para diminuir custo de projeto, custo de pessoas, equipamentos. Outra área que a gente não fala tanto, mas que também está muito em alta e que precisamos, nós enquanto engenheiros de qualquer área, precisamos nos questionar e nos preparar para isso, é para a questão ambiental, né? Então, hoje, essas ferramentas de inteligência artificial também estão sendo voltadas para isso. Nós temos vários projetos, várias iniciativas para que a gente diminua a emissão de poluentes, enfim. E em todas essas áreas, a inteligência artificial ela está contemplada, ela tem ferramentas que podem auxiliar, sim. E aí, na questão de Marte, assim que for habitável, eu gostaria de fazer uma visita, porque eu gosto de conhecer lugares novos, enfim. Me coloco à disposição, viu, pessoal da Robotinha, se quiser ter um foguete daqui a alguns anos, uns 3 só. Bom, já bota a pessoa para Marte e tal. Eu gostaria de conhecer, porque eu sou uma pessoa que gosta de conhecer coisas novas. Tenho certeza que algum da plateia também vai querer, a gente vai lá, conhece, e vamos jogar uma bola em Marte, falar que a gente vai começar as coisas lá. Beleza. Matheus, professor Matheus Miranda, você que já viajou tanto, já trabalhou com todas as áreas possíveis. Você é professor de teatro também, não? Tem muita autonomia aqui, né? Próxima semana que vem, gente. Esse cara é magnífico, viu? Aproxime dele, que ele é uma pessoa muito boa. Matheus, eu queria saber o seguinte. Eu estava vendo um vídeo do Jim Carrey, um dia desses, e ele falava do pai dele, e o pai dele foi o primeiro comediante, assim, que ele era super divertido, engraçado, era magnífico. E aí ele disse que o pai dele não podia seguir carreira do que ele amava, que era ser engraçado, e ele procurou um trabalho mais convencional, porque ele tinha uma família para sustentar. Aí, lá pelas tantas, o pai dele foi demitido do serviço estável dele. E ele percebe que quando você é apaixonado por esses caras aí e segue uma área realmente, eu quero, não só pelo mercado de trabalho, isso é importante, claro, mas porque é algo que me inspira, me enche o olhar, né? Eu queria que você falasse das duas coisas. Você acha que é uma área que as pessoas, quem deve seguir essa área de aeroespacial, e quais são as oportunidades de trabalho realmente? E aí eu já vou antecipar a sua resposta, sem você fala, sem te atrapalhar, mas tentando te complementar, antes de você dizer. Ele é meu amigo, então eu posso falar com ele. Aí é o seguinte, Matheus, acontece com vários ex-alunos nossos. Um grupo observa uma oportunidade dentro de aero, então ao invés de ser empregado, vira empreendedor. Isso é muito comum. O cara monta uma empresa e aprende a não ser empregado de ninguém e vira um sucesso. O pessoal trabalha com drones aí para mapear plantações, etc. Eu queria saber das oportunidades dentro de aero para inspirar as pessoas que gostam dessa área. Bom,
O engenheiro aeronáutico, aeroespacial, né, como o nosso colega aqui, né, já nasce com o desejo, né, de trabalhar com engenharia aeronáutica. Tá? E quando ele entra na área, pode ser de outra engenharia, ele é mordido pelo bichinho da aeronáutica, né? Ele passa a adorar aquilo ali de uma forma que ele leva a sempre evoluir, né? Estudar mais. Tá? Então, realmente é uma engenharia que é apaixonante. Tá? Aquela coisa de você levantar um objeto mais pesado que o ar e fazer com que esse objeto faça o que você quiser, certo? E levar esse objeto até em outros planetas e fora do sistema solar. É uma coisa que é quase aquela ficção científica que você consegue fazer, né, de forma real. Não é um filme que você vê no cinema. Você consegue fazer ficção científica real aqui nos laboratórios da atividade diária. Mas precisa de dedicação, tá? Não é uma engenharia fácil, tá, gente? Então, precisa muito estudo, certo? Então, são áreas da engenharia que envolvem uma multidisciplinaridade que tem que ter uma base matemática e física muito forte, tá? Mas como o estudante, né, é um estudante apaixonado, né? Então, aquilo ali fica um pouco minimizado, tá? Mas eu pergunto aqui ao nosso colega, né, do lado, no momento que você vê o seu foguete ou o seu satélite indo para o espaço ou chegando lá no apogeu de X quilômetros, você fica assim, é como se fosse um filho seu que nasceu e agora está andando com suas próprias pernas, né? Então, isso é uma das coisas que a engenharia é apaixonante também. Você cria coisas suas, né? E vê elas depois, né, funcionando de forma plena, correta e tal. E é bem engrandecedor, né? Tanto para a parte pessoal, né? Quanto o trabalho em grupo. Então, é um trabalho, né, que é bem gratificante, tá? E agora, voltando na questão do espaço-trabalho para o engenheiro aeroespacial, tá? Então, a universidade é uma das grandes incubadoras desses novos empresários que estão aparecendo aí na parte aérea, tá? Então, temos agora, né, 10 anos para cá, né, essa coisa do drone, que sim, tem muitas empresas que prestam serviços, certo? Importantes, né? Então, hoje o drone virou uma ferramenta para muita coisa, que seja para o jornalismo, que seja para o agricultor, que seja segurança, como a professora Helena falou, e como é um serviço, você pode escolher o seu serviço e você tem que ser um engenheiro, né, que consiga ali, bolar sistemas, bolar software, bolar ferramentas, né, que facilitam esse trabalho. Tá? E aqui na universidade é um ambiente, né, propício para você bolar essas ideias, né, ainda dentro do berço, né, da universidade, sem as pressões, né, de eu preciso trabalhar, eu preciso pagar as contas, né, tal. E aí o engenheiro que se forma daqui, né, muitas vezes sai para o mercado de trabalho não como empregado, mas como empreendedor. E quando ele sai como empregado, né, também tem alguns passos que o estudante de engenharia espacial precisa saber. Primeiro, onde são os estágios, né? Então, existe estágio hoje na Embraer, possivelmente vai existir estágio na Boeing, certo? Não está aqui no Gama, não está aqui em Brasília, certo? Então, o engenheiro espacial trabalha no mundo, tá? Pode ser que você ache um estágio que seja mais, né, às vezes, né, nos Estados Unidos, certo? Na Europa, tá? Mas, para você conseguir esse estágio, você precisa se preparar antes. Então, além da universidade, você vai ter que
não é assim, você precisa de dedicação para isso, e preparação, né, para conseguir esse estágio. Existem as pequenas empresas, que são as empresas que são as satélites das grandes empresas, tá? Que também pode empregar, né, os estudantes aqui, né, formando, né, aqui da FGA, tá? Que realmente precisa, né? Então, quando você se forma aqui, você se forma plenamente e você pode trabalhar em qualquer área, né? Como o nome diz, né? Engenharia aeroespacial, você pode trabalhar tanto na parte de aéreo quanto na parte de espaço. E aqui no Brasil, né, já existem as agências do governo, que investem muito na parte de espaço, né? E temos as pequenas, médias e grandes empresas aeronáuticas, tá? Que são nessa área, tá? Mas existe dedicação. Como qualquer, né, trabalho que você consiga na vida, né, você precisa de planejamento e dedicação para conseguir. No meu caso foi assim, não vai ser diferente no de vocês, tá? Por que eu consegui um emprego na Embraer? Porque eu tinha a preparação, tá? Eu tinha trabalhado nas equipes de competição, ou seja, tinha experiência prática dentro da universidade, tinha competência acadêmica dos estudos, tal, e, né, tal, apareceu a oportunidade, é aquela coisa, você tem a oportunidade na mão de vocês, se vocês estão preparados, você consegue segurar essa oportunidade, tá? Então, e você só consegue segurar se você tiver uma mão forte, né, que é o quê? Preparo, dedicação, tá? Então, esse é o alerta, o que eu tenho a falar, né, para vocês, para daqui a 5 anos, né? Então, e assim, vocês vão ter 5 anos, né, para fazer isso, entendeu? Vocês estão no primeiro semestre, então vocês têm 10 semestres para vocês pensarem nisso, tá? Então, seria isso. Beleza, Matheus. Tem uma pergunta do público aqui para o Vinícius. A pergunta é capciosa, Vinícius. A pergunta é a seguinte: quanto ao sistema de propulsão, vocês da capital pensam que nos próximos anos vocês já terão condições de tentar produzir um protótipo de foguete com sistema de propulsão líquida? Quais seriam as dificuldades para a tal adaptação? Bom, eu imagino que o foguete de propulsão líquida, ele é sim uma pauta assim, da equipe, no sentido de começar a pesquisar sobre como ele funciona, né? Obviamente é um passo muito grande, porque a propulsão híbrida já é uma complexidade muito grande, né? Até no universitário, eu falei antes, a gente é pioneira nisso. Então, dar esse passo para a propulsão híbrida tem que ser de uma forma muito cautelosa, né? Então, existe muito estudo antes, muitas análises para ver o quanto isso compensa, né? Pensando até na parte financeira também, de realizar um projeto desse, né? Mas eu acredito que daqui a alguns anos, acho que a capital tem total condição assim, de começar a desenvolver esse tipo de projeto, né? Até porque quando você vê, por exemplo, os membros que eram os mais antigos, né, os que fundaram a capital lá em 2015, quando eles olham hoje, como eles já estão formados, já estão trabalhando, fazendo mestrado, enfim, quando eles olham hoje o que a gente se tornou, tenho certeza que eles sentem muito orgulho, porque o trabalho que eles começaram deu prosseguimento que se manteve em um rumo muito proveitoso, né, que trouxe bons frutos, né, e tenho certeza que eu e os meus colegas atuais também sentem que no futuro, quando eles olhar no estado atual da capital, né, lá na frente, a gente também vai sentir orgulho e acho que essa parte da produção líquida pode sim ser esse orgulho que a gente vai ver nesse sentido. Explica melhor essa competição que vocês participam. Por exemplo, na competição do Baja, por exemplo, não é só a corrida em si, né? Tem uma série de fatores do nosso lá de avião de papel, que inclusive eu fui vencedor. Tem lá os critérios, né, de maior distância, maior tempo,
do foguete. Quero saber o seguinte: quais são as medalhas, quais são os critérios de avaliação? Vocês lançam o foguete mesmo? Ele chega a quanto? Ele chega em órbita, ele chega a 200 metros? Fala aí para nós. Machuca alguém? E aonde, Pedro? Desculpa. E aonde vai ser o próximo? Bom, as competições geralmente elas são divididas em categorias, então a gente tem, por exemplo, a maior competição do mundo, a Space Sport America Cup, que acontece em Las Cruces, no México. Ela tem as categorias de foguetes sólidos, sólido, foguetes híbridos, que seria a nossa categoria, e foguetes líquidos. Dentro dessas três categorias, a gente tem a categoria de o apogeu de cada foguete, né, a altitude máxima que ele pode chegar. Então, começa com um apogeu de 3 km e vai até 10 km de apogeu, que aí são universidades bem mais avançadas, universidades polonesas, canadenses, americanas, enfim. E, além desse critério do voo em si, também tem as etapas anteriores a isso, que envolvem, por exemplo, entrega de relatórios, né, os avaliadores avaliam os relatórios que a gente envia os dados sobre como a gente produziu o foguete. A gente tem que mandar de uma maneira bem minuciosa, bem caracterizada sobre como a gente fez a produção, né, do nosso foguete, como que é o sistema que a gente avalia, por exemplo, a trajetória do foguete, porque a gente tem que ter uma noção mais ou menos de onde ele vai cair, né? A gente não pode simplesmente lançar o foguete e rezar para ele não matar alguém, cair numa casa, por exemplo. Então a gente faz toda uma análise por trás para conseguir entender onde é mais provável ele cair. Tem uma elipse de dispersão que a gente consegue prever mais ou menos a área em que vai ser possível de ter a queda dele, né? E aí os critérios que mais contam, né, são essa parte de relatório, sobre como a gente produziu isso, e também a parte do próprio voo, né? Porque, por exemplo, a gente tem que avaliar o foguete que mais chegou próximo ao apogeu. Então tem foguetes que, por exemplo, que estava programado para alcançar 3 km de altitude, às vezes acabam voando 2.800 metros, alguns acabam passando desses 3 km, acabam voando 4, enfim. Então, essa parte de qual foguete chegou mais próximo do apogeu é uma parte que conta bastante na hora da competição. A parte da recuperação do foguete também, né, porque a gente tem um sistema de paraquedas que é injetado quando o foguete para de voar, né, justamente pensando em preservar o sistema do foguete, para a gente não perder todo esse projeto, porque o projeto tem um orçamento muito grande, né. E a próxima competição que a gente vai participar, a gente ainda está fazendo um planejamento certinho para o próximo ano sobre quais serão as competições que a gente vai participar, né. A gente também está passando por um momento de reformulação de equipes, né, melhorar os ânimos ali. Mas eu imagino que a próxima competição que a gente vai participar, não sei se no ano que vem ou no próximo, seja essa que é no México, né, nas Cruzes. Beleza. E satélite? Eu já vi a parceria nossa, aqui da ED mesmo, com agências espaciais internacionais que pegam os nanosatélites e colocam em órbita. Os nossos vão entrar em órbita. Que tipo de teste que é feito? Vocês participam de competição também. Que tipo de avaliação que é feito com os nanosatélites? Só mais uma coisa, vocês têm página na internet também, né? A gente consegue ver as coisas que vocês produzem no Instagram de vocês? Tem lançamento de foguete? Tem vocês comemorando depois do lançamento? Ah, que massa! Diga. Bom, hoje a Gama participa de 2 competições principais. A primeira que a gente competiu foi a OBSAT, que é a Olimpíada Brasileira de Satélites. Nós somos campeões regionais e estamos esperando agora a próxima fase, que é nacional. A regional, a gente fez um lançamento, um balão estratosférico, então a gente colocou o CubeSat preso em um balão e fez um lançamento para fazer teste em voo. Então, era um satélite de imaginamento, então a gente fez análise desses dados. Infelizmente, a gente acabou perdendo o satélite, porque entrou em uma tempestade e acabou indo muito além do que era esperado. E o modo de GPS da competição não funcionou e perdemos. Além disso, nós competimos na Cube Design, que é uma competição do INPE, e é uma competição mais interessada nos subsistemas.
Então, eles testam subsistemas específicos. Então, tem teste do subsistema de controle de atitude, testes de vibração, também coloco em câmaras a vácuo para testar funcionamento dos componentes eletrônicos. E geralmente essas competições são bem parecidas. O método de avaliação que nem as de foguete modelismo, eles analisam os relatórios técnicos e avaliam também o funcionamento. Geralmente não é realmente possível de enviar para a órbita, dado questões financeiras, os testes geralmente são testes de bancada. Então a gente faz todos os testes, vê se ele está apto para voo. Em alguns casos a gente faz lançamento em foguetes de treinamento, então foguetes parecidos com a da capital, de 3, 4, 5 quilômetros, e fazem análise em voo mesmo. Não tem como fazer missões de imageamento, por exemplo, porque eles têm que estar dentro do foguete. Ou em alguns casos eles são ejetados do foguete e fazem a missão em queda livre, né? Então eles acionam paraquedas e nesse momento também tem como a missão ocorrer. Uau! Adorei! Próxima questão da comunidade na tela. Meu nome é Davi, sou aluno da Engenharia de Software, estou no 5º semestre e eu gostaria de saber como que a educação e formação de engenheiros aeroespaciais no Brasil se compara com a educação dos países líderes na área e quais são os desafios e as oportunidades que os alunos terão aqui no Brasil, nessa área. Salve de palmas, ótima questão. Poliana, está com você. Como é que é a formação? Quantos cursos de engenharia aeroespacial tem no país? A gente tem muito engenheiro aeroespacial em todos os municípios brasileiros. É igual no exterior? Diga. Posso fazer um merchanzinho antes? Pode. Só antes de responder a pergunta, gente, só para deixar claro para vocês aqui, que acho que, se não me engano, a Aero é a engenharia do Gama que mais tem equipes e empresas júnior. Além da capital, da design, nós temos a concurso do Cerrado, que eu sou inclusive professora coordenadora, e a gente também está indo para competição, tá? A gente monta uma aeronave do zero, uma aeronave remotamente tripulada, competição todos os anos. Temos o Dragonfly também, que o professor Matheus aqui, que é o orientador. Temos a Ebra, que mais? Me ajuda aí, gente. A Zend também, que mais? Enfim, temos várias. A maioria das empresas aqui, como o professor falou, é bem pertinente, que a gente tem Instagrams ativos, né? A gente consegue, eu sigo todos vocês, e consegue ver o trabalho dos meninos, então sigam eles e tem processo seletivo, pelo menos as equipes, pelo menos anualmente, né? Algumas fazem até semestralmente. E é uma oportunidade, assim, ímpar na formação de vocês. Participar, gente, de uma equipe de competição, de uma empresa júnior. A FGA tem essa peculiaridade que eu acho extremamente importante, que vai, inclusive, de encontro ao que os professores falaram, dessa tendência inovadora que nós temos aqui na FGA, vários alunos que vão direto para o mercado de trabalho, trabalhando como autônomos. Muito disso se dá porque aqui nós temos essas empresas júniores e temos incentivos, inclusive, dessa parte de extensão universitária, que possibilitam que vocês conheçam bem o mercado, vocês não ficam tão restritos ao ambiente FGA. Então, vocês têm essa oportunidade, quando vocês participam, de conhecer pessoas fora, conhecer competições, conhecer a realidade de outras universidades, ter contato com empresas. Isso é muito importante para vocês, tá? E agora, passando para a pergunta, a engenharia aeroespacial, gente, aqui no Gama tem 10 anos, é a caçula, né? Aqui no nosso campus. Nós não temos muitas faculdades de aeronáutica e aeroespacial no país, né? Na verdade, a aeronáutica e a aeroespacial, né, elas são engenharias muito próximas. Quando a gente fala de estruturas e fluidos, muito próximo da mecânica. Quando a gente fala de telecom, muito próximo da elétrica. Quando a gente fala de produção, tem muita proximidade com a parte química. Então, nós não temos tantas engenharias, faculdades, né, de engenharia aeroespacial. A aeroespacial mesmo, eu sei que tem ITA, UNB, USP tem, e tem algum Nordeste também agora. Maranhão, isso.
gente tem, se você for pensar, a gente falou 6 universidades, acho que é isso. Se você for pensar quantas faculdades mecânicas nós temos no país, toda faculdade praticamente tem curso de engenharia mecânica, né? Então, e agora tem EAD também, tá, gente? Enfim. E aí, então, como é uma formação peculiar, você tem, a gente tem que falar, tem uma crença. Se você, até alguns alunos, não são calouros, mas são quase calouros, vieram conversar comigo esses dias sobre, eu não sei de onde surgiu isso, né? Quer dizer, eu sei, mas não é a minha realidade. Assim, na aeroespacial não tem tanto mercado de trabalho. Gente, de verdade, de coração, na última turma aqui, eu acho que acho que uns 10 alunos que fora, tá? Uns 12, na formatura, acho que 50% deles já saíram empregados. Hoje nós estamos vivendo um momento que para a aeronáutica é muito, muito bom. O mercado aeronáutico está extremamente aquecido. A aeroespacial, né? A gente vê os governos aí investindo muito nessa área de aeroespacial, colocando os recursos para desenvolvimento de tecnologia, para que a gente consiga trabalhar, estar aí, né? Claro que a gente não está ainda, mas no aeroespacial a gente não está ainda no nível de igualdade, paridade com as principais potências. Mas hoje, gente, na parte de aeronáutica, nós somos desenvolvedores aí mais respeitados do mundo. Nós temos a terceira maior empresa de aeronáutica do país. Hoje eu não afirmo para vocês que na área aeronáutica, o Brasil, claro, está muito concentrado em ITA, Embraer, INPE, USP, acho que a Rio também, o FRJ também, vamos usar a UF também, está muito concentrado, né? Mais nessa área a gente está buscando o nosso espaço aqui a viver também. Mas essas universidades, em parceria com a Embraer, a CAER, hoje nós temos também, como é que chama de drone, Matheus? Aquela empresa de drone que está agora, como é que chama? Exmobots também, tem várias empresas que estão aí no mercado, e eu já vejo vários dos nossos alunos trabalhando, estagiando, tem alunos que estão voltando para falar sobre isso, inclusive. Então, o mercado aeronáutico nosso, ele é extremamente bem reconhecido e aceito. Então, quando você fala de produto brasileiro aeronáutico, nós temos sim uma cultura, já temos uma certa confiabilidade de segurança no mercado. Então, que isso permaneça, que nós, enquanto UNB, trabalhemos cada vez mais nisso. Como o professor Matheus falou, eu também falei agora, essa questão da localização, nós temos um grande polo aeronáutico, sim, que é ali na região de São José dos Campos, Vale do Paraíba. A gente, com a UNB aqui, nós estamos querendo contatos lá, e já tem alunos trabalhando lá, mas todas as nós viemos estabelecendo parcerias para gerar oportunidades para vocês, e essas oportunidades acabam trazendo também para a gente. Acho que meu microfone está acabando, a bateria. E assim, estágio também. Tem aluno que estagiam aqui no hangar da Polícia Federal, nós temos alunos na EB, nós temos alunos também do Parque Tecnológico, que trabalham com essa questão de tecnologia. A gente sempre, na universidade, você sempre quer trabalhar com o produto, mas muitas vezes isso não é possível. Mas a gente tem, junto com os outros, as empresas, possibilidades para que vocês, mesmo na graduação, tenham o melhor contato possível com que isso consiga dar ferramentas para vocês de fazer uma escolha. Claro que, não esperando que a sorte aconteça, porque eu sempre falo, a sorte é aquele encontro da oportunidade com a preparação. A gente tenta gerar algumas oportunidades para vocês e vocês trabalham na preparação. A gente consegue sim atingir nossos objetivos no tocante a conquistar um bom emprego, ter satisfação de ser alguma coisa que eu gosto, ter uma paixão por trabalhar e conseguir trajeto e sustentar a minha família com esse recurso. Beleza? Obrigado. De nada. Obrigado,
quadro nós temos uma pergunta fora da caixa. Pelo Alves, estudante da FGA, e a pergunta é: se você tivesse que escolher um animal de estimação para ir com você numa viagem espacial longa, qual seria e o porquê? Vamos para a pergunta fora da caixa. Questão exótica, né? Se você fosse escolher um animal de estimação para ir contigo numa viagem espacial, qual seria? E vamos fazer o seguinte: conseguiu? Cadê o vídeo da NASA? Conseguiu o vídeo da NASA? Olá a todos, meu nome é Álvaro Barreto Hasbert, sou engenheiro mecânico formado aqui na Universidade de Maryland, em College Park. Hoje trabalho na NASA, aqui em Greenbelt, Maryland, at the Goddard Space Flight Center. Eu fui convidado para falar um pouco do meu dia a dia, aqui o que eu faço como um engenheiro mecânico aqui na NASA. Minha parte aqui seria de condutor de teste de integração para todas as baterias de testes que os satélites passam, sendo de câmara de thermovacuum, de vácuo com temperatura, teste de vibração, teste de som, acoustic chambers. No meu dia a dia depende muito do que estágio o projeto está. Atualmente eu estou trabalhando no satélite que se chama OSAM-1, OSMA-1, que é On Orbiting, Servicing, Assembly and Manufacturing. No dia a dia aqui, no entanto, estou desenvolvendo estruturas para suportar o satélite durante o teste de Thermovacuum Chamber, que é dentro das câmaras de vácuo e temperatura, que simulam todas as condições quando está no espaço, para ver se todos os equipamentos vão se ficar bem e não vai ter nenhum problema. Então, minha parte mesmo é o design, desenvolvimento das estruturas estruturais, das mecânicas, né? Eu trabalho não só com satélite, mas todos os equipamentos que vai em cima para testar. Como eu disse aqui, todas as baterias de testes, que sejam de teste de vibração, do satélite completo, mas também de subcomponentes do satélite em si. Então, vai muito de design, primeiramente, do começo, para ver o que são os requerimentos do teste. Tem que entender os requerimentos dos prédios aqui, das câmaras de vácuo, os materiais que precisam ser, quais os requerimentos para desenvolver a estrutura para suportar o teste. Depois do desenvolvimento, trabalho com suppliers para eles fabricarem as partes. Depois montamos, testamos, e até chegar na época que o satélite vem para cá para a gente fazer esses testes, né? Depois que já montarem de componentes pequenos até todo o satélite em si. Então minha rotina varia muito dependendo do estágio do projeto, certo? Mas sei que é mais aeroespacial de vocês, mas todo mundo aqui trabalhamos em grupo, de várias indústrias, e vai muitas indústrias para fazer um satélite acontecer. Uma coisa bem peculiar é o tanto de teste que eles fazem aqui, porque a gente só tem uma chance de dar certo, e tem que ter certeza que tudo vai funcionar. Então tudo que imaginar de teste, de possibilidade, sempre estão tentando fazer para cobrir todas as bases. Então o design tem que ser muito várias repetições e várias etapas do design para chegar até o final. Todo mundo trabalhando de conjunto para aprovar o teste, e até chegar na hora de fazer o teste mesmo e ver os resultados, e se tudo der certo, check off e passar para o próximo.
Mas é isso aí. Sei que foi bem bagunçado, mas esse é um dia a dia, um pouco do que eu faço aqui como engenheiro mecânico, certo? Boa sorte aí para todos nas classes, tudo de bom. Salve de palmas para o engenheiro da NASA. Legal, estamos finalizando o nosso talk show sobre aeroespacial. E aí, vou pedir para vocês darem as suas últimas palavras inspiradoras, começando aqui na ponta com o Gustavo. E aí eu gostaria que você respondesse, Gustavo, primeiro, qual é o animal que você levaria e por quê? Se quiser falar o porquê, senão não só falar o animal, o ornitorrinco. Você vai levar um amigo, um animal, um pet que você goste para essa viagem espacial. Gostaria que você desse as últimas palavras inspiradoras para o nosso grupo aqui e também falasse para as pessoas uma indicação sobre algum filme que você goste da área, alguma série ou algum livro que inspire as pessoas nessa área de aéreo. A palavra é sua. Bom, o animal, imagino que um cachorro. Eu imagino que uma viagem espacial deve ser um pouco solitário, o cachorro é um bom companheiro. Em segundo lugar, em relação a alguma frase inspiradora, assim, eu queria dar um conselho para o pessoal que imagino que a maioria seja calor. Eu, particularmente, entrei em equipe de competição no primeiro semestre e eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Você não tem muito conhecimento ali ainda das matérias, mas você acaba desenvolvendo muito rápido, porque tem gente de todos os semestres, então você consegue aprender muitas coisas antes de chegar na matéria, e quando você chegar na matéria você já está um pouco mais tranquilo, já está um pouco mais informado. E uma indicação de filme, eu acho que o filme Sunny é um filme de um piloto, uma história real, um piloto que saindo acho que de Nova York, acaba colidindo com algumas aves e ele tem que fazer um pouso de emergência e ele acaba pousando no Rio Hudson, se não me engano. E aí o filme acerca disso, é bem interessante. É magnífico. É o Tom Hanks, ó. Excelente filme. Salve de palmas do Gustavo. Obrigado, meu amor. Gostado da e agora eu gostaria que ele, Gustavo, Vinícius Dionísio, falasse para nós aí. Vocês nem falaram se vai ter seleção. Vai ter seleção esse ano? Já foi? Só ano que vem agora, né? Vai ter agora? Ah, é? E quem passa não tem direito a viajar com vocês? Quem paga essa viagem? Cada um paga do seu bolso? Vocês fazem vaquinha? Tem várias fora. Diga. No mundo ideal, a gente teria um pouco mais de apoio da universidade para fazer esse tipo de viagem, mas no geral sim, sai do próprio bolso aí de cada um ali. Mas você vai para a Disney tecnológica, né? Você vai para uma competição onde você é o Mickey. Diga! Me fala um pet que você levaria no foguete para a competição contigo, onde você está dentro desse foguete. E suas palavras finais de inspiração, de convite para conhecerem essa área apaixonante dos homens da Lua. E uma indicação de filme, por favor, meu amigo. A palavra vai contigo. Bom, um animal que eu levaria comigo seria um papagaio, né? Para até trocar uma ideia ali também durante a viagem, mas seria um pouco entediante, mas daria para ir conversando um pouco. A mensagem que eu vou falar para vocês que são calouros, assim, eu entrei em 2019 para 2, agosto de 2019, já estive sentado ali caindo na seleção. E assim, uma coisa que eu percebi que eu tinha muito era um pouco desse receio de já entrar logo de cara em competição, justamente pelo que o Paulo falou anteriormente, sobre você ter medo de, eu não sei nada ainda, eu estou aprendendo as coisas, estou sofrendo de Miranda, enfim. Cara, quando você chega numa equipe de competição, o pessoal te apoia muito bem, né? Então o pessoal consegue pegar você ali e te ensinar quais são as ferramentas que são utilizadas na capital para desenvolver o foguete, né? Você não fica desamparado e tentando fazer isso sozinho. O pessoal consegue te aconselhar muito bem sobre como
fazer o processo ali de como utilizar essa ferramenta. Então, são ferramentas que lá no futuro vocês vão utilizar muito, tanto para estágios quanto depois de se formarem também, quando já estiverem com o emprego fixo. Inclusive, o nosso processo seletivo já está aberto, vai ficar aberto até quarta-feira que vem, dia 25. Se inscrevam, a gente também vai estar abrindo o stand essa semana na FGA. Pode vir conversar com a gente fica também no Porteiro 17, caso vocês queiram conhecer e falar com a gente. E uma indicação de filme que eu deixo para vocês é Estrelas ao Longo do Tempo, uma história real ali das engenheiras da NASA. Enfim, é uma história muito bonita, um dos filmes que eu tenho uma preferência boa ali. Tenho certeza que vocês vão gostar também. Obrigado, salve bolas, ministro, obrigado, ministro. Logo, vinheta, né? Ministro, já fez estágio? Você está pensando já no estágio? Você está pensando? Volta aí, ministro, rapidinho. Você está pensando no estágio, você está pensando em quais possibilidades? Eu tenho uns amigos que na EB, principalmente, na EBR, basicamente no mundo do campo, assim, eu conheço alguém na ANAC, na ANEL também, aqui, na parte da espacial específica, né? Mas já é alguma coisa que eu já estou buscando já há algum tempo, né? Vai abrir um estágio para Boeing, provavelmente há algum tempo também vou tentar participar. Mas como já está chegando no final do curso, é uma coisa que precisa acontecer, então já estamos preparando para... Beleza, obrigado, professor Matheus Miranda. Gostaria que você falasse, estou curioso aí, que animal, você que é um ser humano para além de matemático, poético. Gostaria que você dissesse para nós qual é esse animal, como desenhá-lo, como catia. É o projeto final, pessoal. Espera, não é só isso não. Aqui ainda tem mais pergunta do público, eu vou te inserir aqui também. Em toda a sua resposta, que tem que ter no máximo 1 minuto e 20 segundos, como foi o processo de criação dessa aeronave, qual foi o momento que te deixou mais entusiasmado? A pergunta aqui do público. Suas palavras finais de convite para o pessoal conhecer essa área de aeroespacial e uma indicação de obra para esse pessoal assistir, por favor. Vamos lá, por partes. PET. Eu prefiro trazer um PET não orgânico. Sabe aquele cão robô que é quase uma ferramenta? Sabe aqueles androides do Star Wars? É tipo isso. Certo? Então ele seria, claro, com inteligência artificial, para eu conseguir interagir com ele, né? E ele em cima vai ser uma ferramenta. Por quê? No espaço dele tem gás de oxigênio e tal, então é bom não ter nada orgânico que compita com as minhas seguranças e própria sobrevivência. Em relação à questão do suas palavras, como foi a experiência qual avião? De criação da aeronave? Lá do Fernando. Tá. Então, a experiência foi incrível. Então, pegando o gancho, né, do que eu posso falar para vocês agora, enquanto vocês ainda estão calores, né? Gente, entrem nas equipes de competição, certo? Aproveitem que vocês estão numa universidade que tenha equipes já consolidadas, tá? Então, não fiquem com receio, cara, sou calor, não sei de nada, não. Cara, entrem vocês estão aqui como estudantes, então vocês vão aprender do zero mesmo, né? Como é que faz a programação do software básico para fazer tal coisa? Como é que você vai soldar? Então, é isso. Estamos aqui para as equipes já estão consolidadas, vão ter veteranos que vão acolher vocês e vocês vão sair maiores do que vocês entraram. Então é isso que importa, tá? Vocês podem ficar um ano apenas, 2, 3, formar em engenharia e ainda por cima ter 5 anos de experiência de engenheiro na capital, no design, na Dragonfly ou na Mamutes, tá? Então isso é importante, tá? E em relação à experiência de projeto, isso que eu vivi, né, de chegar como praticamente um calouro, ter experiência de construir algo, tá, é bastante enriquecedor, certo? Então vocês vão ter experiência nessas equipes, né, de realmente fazer algo próprio de vocês.
vocês vão ser o pai dessa criança, né? Desse foguete, desse avião, tá? E isso te traz uma grande experiência, né? Como um engenheiro, futuro engenheiro, vocês vão ser, tá? E sugestão de filme. Sugestão de filme. Para a galera da Aero tem O Aviador, né? Que é o filme do Leonardo DiCaprio, que ele o personagem dele é o Howard Hughes, que era um dos grandes pensadores, né, projetistas depois da Segunda Guerra. Então, você mostra mais ou menos os meandros, né, de como é que é você ser um projetista, como você lida com companhias aéreas, certo? E bem interessante, tá? Então, você tem a visão do engenheiro, tem a visão do empresário, né, aeronáutico, tá? Então, é um filme bastante interessante. Quem gosta de espaço tem o Deck Space, certo? Que é uma ficção científica mais próxima do possível realidade que seria no futuro da Terra. Então, seria isso. Obrigado. Salve de palmas, professor Matheus Miranda. E aí, eu gostaria que a Poliana também, professor Poliana, você respondesse todas essas questões, acrescentando aí, além do PET, falasse suas palavras de inspiração para convidar as pessoas para conhecerem a Aero. Tem uma pergunta aqui, que eu gostaria que você também comentasse rapidamente, que é como trabalhar no exterior. E aí, para finalizar o seu filme, antes disso, já que alguém citou Mulheres Além do Tempo, eu gostaria de saber se você foi bem acolhida aqui pelos professores, pelos estudantes da Aero, porque é só poliana, sabe? Eu acho que não tem assim. Eu não entendi o que vocês querem. Contato com tantas mulheres. Eu vejo para você, eu vejo uma pessoa muito bem, fantástica da área só, entendeu? Mas eu queria saber no seu âmago, no seu interior, no seu olhar feminino, você percebe durante a sua engenharia, sua graduação, seu mestrado, seu doutorado, você sentiu algum tratamento machista, algum tratamento diferenciado, tanto positivo quanto negativo em algum momento? E na nossa vida a gente sempre encontra anjos, né? Então, eu gostaria de saber se aqui você os encontrou ou na sua carreira também. Então, aqueles que quando você estava pensando em estar embaixo, te colocaram para ver o espaço. Fica. No caso, contendo essas questões aí. A gente que gosta de aero, seja aeronáutica ou espacial, a gente tem que ter coragem, né? Se você quer sair do chão, sair da terra, acho que é uma das coisas que a gente precisa mais é ser corajoso. Corajoso para fazer uma faculdade que é difícil, não vou negar, os estudantes falam, é difícil sim, mas que ninguém sabe explicar de onde vem esse paixão, esse amor por voar. Se vocês me perguntarem de quando eu comecei a gostar de aeronáutica, eu não sei explicar. Simplesmente surgiu que eu fui nutrindo isso e isso hoje é a minha vida, em vários sentidos. E a gente vai encontrar dificuldades aqui na faculdade, aí eu já reitero que uma grande forma de reiterar todas as falas, todo mundo está aqui. Uma das formas melhores de se sentir querido aqui, construir uma família, um grupo de amigos e ao mesmo tempo desenvolver nosso mundo de engenharia, entra para o meio de competição. Você vai ter contato com pessoas que já passaram pelo que você passou, que vão te dar os bisus, e vão juntos nutrir um sonho no México, nos Estados Unidos. E nossa engenharia realmente é a mais internacional, digamos assim, né? Se você for pensar em termos de quantas empresas de espaço e aeronáuticas tem no mundo, são poucas, né? Vamos dizer assim, comparado com o ambiente geral. Então você tem que estar disposto a se mudar, a voar de verdade, no sentido literal da palavra. Conhecer pessoas fora, a gente tem oportunidades, temos aqui professores, né, que são estrangeiros, que vêm com essa carga de experiência e contato, possibilitam aí a nossa maior contato com outros lugares, a gente consegue crescer. E não somente a
aproveitando eles, mas o nosso perfil de engenharia também é muito bem quisto no mundo inteiro. O brasileiro dá um jeitinho, né? A gente consegue fazer muito com pouco. Então essa é uma das vantagens. E o filme que eu queria recomendar para vocês é um filme que não é muito conhecido e vai muito de encontro a essa questão da no ambiente aqui, que é um filme não é muito conhecido, tem na Netflix, se eu não me engano, chama A Tenente de Cargill. Alguém já ouviu falar desse filme? Conta a história da primeira piloto paquistanesa ou indiana. É muito peculiar, é muito legal o filme. De helicóptero, né? É de helicóptero. É muito bom o filme. Meninas, por favor, assistam. Eu tenho, nesses últimos anos que eu tenho aqui na FGA, eu tenho tido uma safra, entre aspas, de alunas espetaculares, fenomenais. Eu não espero menos de vocês. Nossa aero é muito bem representada por um público feminino muito bom. A gente tem alunas excelentes que estão no mercado de trabalho e que estão tentando equiparar, digamos, esse mercado de trabalho que não só em engenharia, mas em vários outros ambientes é tão desfavorável para o público feminino. Sim, eu encontrei várias, ainda encontro, né, dificuldades nesse quesito de sempre ser uma única ou uma ou duas mulheres, sempre quando a gente fala de termos técnicos dentro de engenharia, sendo na área de mecânica, na área aeroespacial, isso acontece e muito provavelmente a geração de vocês vai ter isso também em mente, mas hoje nós temos mais ferramentas. Como eu disse para vocês, nós somos mulheres, nós temos muito mais coragem e a gente tem que ser mais corajosa ainda. Isso vai exigir um pouco mais de coragem, de pulso, de firmeza, porque nós temos muito a colaborar com esse ambiente. Não perdemos em nenhum requisito para nenhum colega, apesar de muitos deles quererem falar isso para você, colocar isso na sua cabeça, seja dentro da faculdade, sim, vocês vão ter colegas que vão invejar vocês, e seja dentro de um estágio, seja um colega de trabalho, isso vai acontecer. E como geralmente nós estamos em ambientes que somos poucas, isso vai acontecer com frequência, mas eu ressignifiquei isso para mim como uma força. Quando a pessoa me desafia, eu fico mais focada. É uma forma que eu tenho, né, dentro do meu ser, mulher, engenheira, poliana, focar em atingir os meus desafios, principalmente quando as pessoas falam que eu não vou conseguir. Então, isso é uma coisa que eu tenho para mim na minha vida, eu tenho que transmitir para as minhas alunas, porque naturalmente elas me buscam bastante para conversar, para falar de questões envolvendo situações que elas passam. E eu digo para vocês, hoje o nosso mercado aeroespacial é um pouco mais popular, o nosso mercado de engenharia, mas a gente vai ter que lutar muito, muito ainda para conseguir equiparar esse ambiente. E precisa também, pessoal, que o público masculino desenvolva esse olhar, porque dentro do público feminino eu acho que isso já é homogêneo. A gente precisa que vocês, meninos, tem essa questão, essa cultura que acontece, né, desde pequeno, essas coisas que vão sendo colocadas socialmente nas nossas cabeças, é muito importante que vocês desconstruam isso. Que a gente está lutando para o nosso lugar, não é para passar a frente de ninguém, é para colaborar. E o fato do gênero, enfim, não pode ser de maneira nenhuma um argumento para que você minimize alguém. Então, por favor, eu peço para vocês de coração aí. E meninas, arrasem. Uhul! Esse show foi organizado pelo Moreira. Eu não falei do meu bicho. Mas como não? Não. Desculpa. Eu esqueci do mal, porque a gente levaria a Aurora, minha cachorra, tá bom? Porque ela é minha companheira mesmo, gente. É uma parceria. Aurora. Mamãe te ama. Valeu. E ótimo, nós temos esse evento que foi organizado por Guilherme Moreira, José Joaquim,
Beatriz da Silva Fernandes, Maria Amanda, Jonatas Alves, Arthur, Vilas Boas. E os vídeos foram produzidos por Gustavo da Costa, Vinícius da Costa Silva, Arthur Soares, Luiz Felipe Duarte, Bruno Nascimento. Esse nome? Gustavo Silva Rodrigues. E ali na ponta, uma arte que foi produzida especialmente para esse talk show, feita pelo Marcelo do desenho, a pedido do Guilherme. Salve de palmas para todos! Estamos finalizando. Eu gostaria de deixar a minha indicação também, já que você disse sobre esse caminho da empatia. Às vezes você precisa sair, como diz a filosofia, numa apagogia, para conseguir ver a situação por outro ângulo. E aí tem um filme que vocês vão simplesmente adorar, está na Netflix, chama Não Sou um Homem Fácil. Basicamente é um homem que vai para um universo paralelo onde as mulheres que mandam. Desde a época da caverna, os homens cuidavam das crianças, as mulheres iam caçar. Então as mulheres são mais fortes, os homens se depilam. É impactante como você vai ver a vida com outros olhos quando você assistir, tá? Não sou um homem fácil. E aqui espero que vocês tenham entendido e se inspirado com o nosso grupo fantástico de convidados. Esse é o nosso talk show. O próximo da próxima semana será a engenharia automotiva. E o salve de palmas, estamos finalizando o talk show.